Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez nessa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho. Mais uma vez junto da espiritualidade que nos dá esse momento de reflexão através desse Evangelho, para que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa conduta de modo geral. E essa lição é bem significativa, porque ainda estamos num patamar muito longe daquilo que Emmanuel nos pede. Porque a lição se chama Homens e Anjos. E diferentemente dos anjos, os homens ainda têm muito a evoluir. E essa lição vem falar dessa evolução que precisamos conquistar em nossas vidas. Porque essa evolução não se aprende, ela se conquista. Porque é tão difícil que aí nós acabamos por ser uma conquista quando nós damos um passo para frente. Porque a teoria sabemos de cor, só nos resta aprender, como diz a música, né? Então, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E essa de homens e anjos vai estar bem para nós, homens a caminho da evolução. E está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, e a lição é de Emmanuel. E, como sempre, Emmanuel traz uma parte do Evangelho que vem aonde ele analisa essa lição. E essa parte do Evangelho está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, e diz assim: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. E Emmanuel nos traz: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostos a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhe as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos, de atividade profissional, alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional. Pelo próximo que não lhes aceita as ideias e princípios. E como a lei é de compensação e troca,
receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, os homens estão sempre rodeados pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelidos a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueça de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. E é aquilo que eu estava falando. Realmente, nós ainda somos assim, conta um conto e aumenta um ponto. E sempre, quando nós analisamos os procedimentos, as ideias de outras pessoas, nós sempre julgamos. E por que nunca julgamos de maneira, não dizendo isenta, podia até ser isenta, mas com benevolência, com caridade, da mesma forma que você julgar, você será julgado. Não é assim que o Evangelho nos diz? Mas nós sempre gostamos de uma maledicência, nós gostamos de uma fofoca, e aí nós vamos vendo que muitas dessas antipatias, que claro que a gente vai falar de quem a gente não é simpático a nós, que não coaduna com as nossas ideias. Então aí a gente aumenta não só um ponto, muitas vezes muitos pontos. E nesse andar da carruagem, nós vamos vendo que nós vamos arrecadando para nós companheiros que vão nos perturbar, porque ele mesmo diz: e como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Então, veja bem, os nossos pensamentos e as nossas palavras vão dominar a nossa vida. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos, é aquilo que nós vamos receber. Então, nós gostaríamos que alguém falasse conosco de maneira destrutiva. Nós gostaríamos de que as nossas atitudes fossem julgadas pelo que aparenta e não pelo que elas são, porque muitas vezes as aparências também podem condenar, mas as intenções podem ser diferentes. Então, por que condenar as pessoas quando nós mesmos não queremos essa condenação para nós? E ele diz assim, que a gente precisa analisar bem essas atividades da nossa vida.
Porque uma pessoa que não tem o mesmo pensamento que nós vamos julgar, vamos dar sentenças acusatórias a essa pessoa. Ela não tem o mesmo direito que nós de pensar, de concorrer para outro lugar que não seja o nosso e seja correto. Por que nós achamos que o que difere daquilo que fazemos é ruim? Será que nós não analisamos aquilo que fazemos? Que muitas vezes nós fazemos mais coisas ruins do que essas pessoas, só porque não nos são simpáticas, só porque não coadunam com a mesma ideia que nós. Por que julgar? E eu me recordo muito de uma pessoa que quando eu era jovem, ela era uma senhora que benzia crianças, que ela não gostava de fazer isso, mas muita gente pedia para que ela lesse cartas. Mas mesmo quando ela falava alguma coisa, ela nunca falou nada de mal para ninguém. Eu nunca vi, e várias vezes levei meu filho para que fosse benzer lá, quando era pequenininho, e nunca ouvi ela dizer assim, olha, isso não é bom, isso... Não, ela sempre foi aquela pessoa cuidadosa com as palavras. E por isso que eu conheço muita gente que conheceu a Dona Luzia, diz da bondade daquela pessoa. Não tinha nada para falar sobre ela. Porque por mais que ela pudesse ver na gente alguma coisa que não era boa, ela nunca falou. Ela era benevolente, ela era bondosa, ela era compreensiva com os erros humanos. Então, como a gente quer ser lembrado também? Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas se lembrem de nós, da nossa benevolência, mas o que nós fazemos no nosso particular, na nossa vida? E isso que vai contar para nós. Os julgamentos que fazemos, por quê? Para que julgar? Você mesmo se julga. Você sabe quando você está fazendo alguma coisa errada. Então, a gente precisa tomar conta de nós mesmos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Que elas sejam de amor, de caridade, de bondade, de esperança e de fé. Vamos agradecendo a Jesus, que hoje nós nos alongamos um pouco, mas vamos pedir a Ele que nos abençoe, que nos proteja e nos ilumine, que nos ensine a frear nossos pensamentos e nossas palavras quando elas não forem boas. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.